Vamos então para o motor de evolução. Presta atenção, gente. Isso aqui é o núcleo. É o núcleo, o que tem de mais moderno em relação a plano de carreira, porque é óbvio, a gente fez um melhor aqui para a nossa Polícia Civil do Estado de São Paulo. E eu ouso em dizer, tá? Nós temos hoje na Polícia Civil do Estado de São Paulo um dos melhores planos de carreira do Brasil. Como eu disse, inspirado naquilo que existe já na Polícia Federal, na Polícia Civil do DF. Eu tenho diversos amigos nas duas polícias, inclusive sou muito amigo dos presidentes e da presidente das entidades de classe lá da Polícia Civil do Distrito Federal. E se tem uma coisa da qual eles reclamam um pouco, é óbvio que sempre a gente está buscando aperfeiçoar, mas se tem uma coisa que não é pauta prioritária de reivindicações lá na Polícia Civil do DF, por exemplo, ou na PF, é o plano de carreira deles. Então, a gente pegou aquilo que há de melhor, fez comparações no Brasil inteiro e temos o nosso plano de carreira. E veja, que motor de evolução é esse que nós temos hoje por força da nossa lei aqui no estado de São Paulo? Isso já está ali indicado no artigo 3º da nossa lei. Ali existe a previsão já do sonho dos policiais civis do estado de São Paulo, que são os critérios objetivos para a promoção. Veja, quando eu cheguei na Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, ingressei como delegado de polícia, eu já tinha vindo lá de Pernambuco, já havia sido soldado da Polícia Militar de Pernambuco com 18 anos de idade, foi o meu primeiro cargo na polícia, né, nessa trajetória policial. Depois eu me tornei agente de polícia civil, lá também em Pernambuco, que é o equivalente ao cargo de investigador de polícia aqui. O diferencial é que lá na evolução funcional você passa de agente de polícia civil para comissário de polícia. Então eu passei o período de aproximadamente 9 anos na Polícia Civil do estado de Pernambuco, cheguei a comissário de polícia e percebam, você vai evoluindo, tanto na minha carreira lá como soldado da Polícia Militar. Se eu tivesse ficado na Polícia Militar, eu teria evoluído por critérios objetivos, e na Polícia Civil de Pernambuco, mais ainda, a gente tinha critérios objetivos para promoções. Então, você precisa saber o que tem que fazer para ser promovido. Essa é a grande questão. Foi isso que trouxe uma inquietação para mim quando eu me tornei delegado de polícia aqui no estado de São Paulo, e eu já busquei respostas para essa pergunta desde quando eu estava lá na Acadepol fazendo ali o curso de formação para delegado. Eu não encontrei muito bem definido essas respostas nem na legislação e muito menos na prática. Como é que funcionavam, olha que legal a gente falar, como é que funcionavam as indicações na Polícia Civil do Estado de São Paulo para as promoções, ou seja, os critérios subjetivos. Antes era assim, de maneira rápida. As leis 1151 e 1152, elas tinham 3 tipos de promoção. Primeiro, você poderia ser promovido por andar numa lista de antiguidade. O modelo era antiguidade e merecimento, tá? Antiguidade, merecimento. Por antiguidade, você poderia andar numa lista. Se abrissem vagas para você ir para aquela próxima classe, para ir de terceira para a segunda tinha que ter uma quantidade de vagas. De terceira para a primeira tinha que ter uma quantidade de vagas. Então, tinha que abrir vaga, você era promovido por andar numa lista de antiguidade. Você poderia ser promovido de maneira automática, sem precisar ter vagas, mas isso só ocorria com um interstício de tempo muito, mas muito longo. Como é que ocorria? Para você sair de terceira para a segunda classe, você tinha que esperar 15 anos de carreira. Para dar o primeiro saltinho na sua carreira, você tinha que esperar 15 anos para ser promovido de maneira automática, tá? Beleza.
E o outro, e aí de segunda para a primeira, você só iria com 25 anos de carreira. Veja só, para chegar na primeira classe, de maneira automática, você só iria com 25 anos de carreira. E da primeira classe para a classe especial, esquece. Esquece, porque nem tinha vaga e você tinha que ser indicado, e aí é onde entra a questão, você tinha que ser indicado por alguém para ser promovido. Aí sim entrava o critério do merecimento. E aí vem a pergunta, como é que funcionava isso? Bom, para as carreiras operacionais da Polícia Civil, diretores de departamentos, seccionais, titulares, faziam uma lista ali de pessoas que seriam indicadas. Mas nós bem sabemos que nem tudo funciona como deveria funcionar. Então, ao longo de muitos anos, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, nós tivemos também ingerências externas atuando nas promoções dos nossos policiais. Políticos, pessoas influentes, até mesmo membros de outros poderes, tá? Então, isso acontecia e isso tinha que ser resolvido. Então, trazendo aqui já para desenhar a importância dos critérios objetivos para a promoção e a contextualização a respeito disso, a gente acabou. Fim das indicações para promoções na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Não tem mais o QI, não tem mais, nem para as carreiras operacionais e muito menos agora para delegado de polícia. Olha que coisa fantástica. Os delegados de polícia agora alcançarão a classe especial com um período de 18 anos de carreira sem indicações. Chegarão ao topo da sua carreira sem precisar de indicações. Mas, vem o mas, para todas as carreiras da Polícia Civil, para todo policial civil, todo delegado de polícia, existe a necessidade de cumprir critérios para ser promovido, porque senão ficaria muito fácil também. Não é só o decurso do tempo que pode alçar alguém a uma promoção. A gente está falando de uma estrutura de Estado, uma instituição forte como a Polícia Civil. Então a gente precisaria colocar um motor para que as pessoas pudessem irem evoluindo, irem avançando nessa caminhada da sua carreira. E esse motor, ele tem ali uma peça fundamental. Eu não sou mecânico, não entendo bem disso, mas vamos trazer aqui essa analogia, já que eu estou utilizando essa analogia do motor. Vamos supor ali que a estrutura do motor são os critérios objetivos. E, finalmente, nós temos os critérios objetivos. Isso significa que nós agora sabemos o que fazer para sermos promovidos. Lembra que antes a gente não tinha a resposta a essa pergunta? Desde que eu cheguei lá na Cadepol, ninguém conseguia me responder. O que é que eu tenho que fazer para ser promovido na Polícia Civil do Estado de São Paulo? Uns diziam, trabalhar. Beleza, trabalhar todo mundo trabalha. Trabalhar bem. Beleza. Isso daí, uns se destacam, outros não. Beleza. Mas e aí? Se eu fizer tudo isso, eu vou ser promovido? Não. Alguém tem que te indicar. E aí a gente não sabia muito bem como é que funcionavam essas indicações. Mas hoje a gente sabe. Então vamos deixar de falar do passado, vamos falar do presente e do futuro. Então, como dizia Odorico Paraguaçu, vamos deixar de lado o para trás mente e vamos falar do para frente mente. Para frente mente. Quase que não sai, né? Esses escritores aí que inventam essas expressões, eles parece que fazem isso de propósito, né? Falam coisas difíceis. Mas vamos lá, olha, critérios objetivos, concluindo, as promoções ocorrem com base em critérios objetivos. E quais são esses critérios? São 4 critérios objetivos. 4. Tempo interstício em cada classe, 6 anos em cada classe. Da terceira para a segunda, 6 anos. Da segunda para a primeira, 6 anos. Da primeira para a classe especial, finalmente 6 anos você chega no topo da sua carreira. Então,
Da segunda para a primeira, 6 anos. Da segunda para... voltando. Da terceira para a segunda, 6 anos. Da segunda para a primeira, você completa aí um interstício de 12 anos, né? 6 anos em cada classe anterior. E da primeira para a classe especial, mais 6 anos, você completa um bloco de interstício evoluindo nas classes de 18 anos. E aí você chega no topo da sua carreira, ok? Esse é o critério, um dos critérios, o critério objetivo de tempo na carreira. Agora vamos ao outro. Desempenho satisfatório. Aqui a gente tem a necessidade da avaliação de desempenho e a gente vai tratar em específico dela e de todos esses critérios. Mas já dando aqui um spoiler a respeito da avaliação de desempenho, a avaliação de desempenho ela tem por objetivo, o objetivo da avaliação de desempenho não é tirar você do processo de promoção, muito pelo contrário. Prestem atenção, o objetivo da avaliação de desempenho é medir a atuação do servidor e fazer com que ele tenha um desempenho ainda melhor do que aquilo que ele vem apresentando. Então, a avaliação de desempenho é para fazer aquele acompanhamento do servidor, é para ofertar condições dele desempenhar melhor o seu trabalho. E a gente não está inventando nada em relação à avaliação de desempenho. Isso já é extremamente consolidado na doutrina de gestão de pessoal e até mesmo aqui no âmbito do Estado de São Paulo, a gente tem uma vasta legislação que trata a respeito desse assunto em relação a outras carreiras. Então, lembra aquela nossa lógica? Pegar aquilo que já existe, que funciona e deu certo, a gente traz para a nossa realidade, ajusta e faz uma coisa maravilhosa? Pois bem, é assim que a gente pretende regulamentar a avaliação de desempenho. Quando eu falo a gente, eu falo enquanto entidade de classe, enquanto presidente da Associação dos Delegados, seguindo a nossa metodologia, a nossa forma de atuar, de com uma mão mostrar o problema que está acontecendo e com a outra mostrar uma possível solução. E a possível solução ela tem que estar escrita em minuta de lei. E nós, neste caso, estamos elaborando, já está pronta a nossa minuta de regulamentação para a avaliação de desempenho, ok? A gente vai falar de maneira específica sobre a avaliação de desempenho ainda. Terceiro item, terceiro critério objetivo, aperfeiçoamento profissional, o nosso CEA. Lembram que eu falei, olha, a Lei 1151, 1152 tinham coisas boas, coisas legais. Não era para a gente jogar tudo fora. A gente aproveitou o CEA que existia na 1151, 1152, trouxe para a realidade do plano de carreira para estabelecer como um critério objetivo para a promoção. Para você ser promovido durante esses intervalos, você vai ter que fazer um CEA. Então veja, gente, são 6 anos para você realizar um CEA. Para fazer o seu salto tanto na carreira quanto salarial. Então perceba, você tem um período aí longo para poder se qualificar, inclusive para entregar um serviço melhor para a população, porque a partir do momento que você faz o CEA na academia de polícia, você está buscando ali se reciclar, entender o que é que está acontecendo no âmbito da doutrina policial civil, você está buscando, de repente, ter um insight para aplicar durante as suas investigações, você, de repente, desperta para um segmento específico dentro das atividades policiais que você aprendeu ali no curso. Então isso é extremamente saudável, precisa ser ainda mais incentivado na nossa Polícia Civil do Estado de São Paulo. E quando nós visualizamos em colocar o CEA como um critério objetivo, a gente estava pensando na nossa instituição, no fortalecimento da nossa instituição, porque com policiais cada vez mais qualificados, nós vamos prestar serviços cada vez melhores para a população. Então, está aí a razão do aperfeiçoamento profissional e isso vai se dar por meio do CEA, ok?
Vamos falar em específico de cada critério desse, tá, gente? Os próximos blocos a gente vai detalhar cada critério objetivo. Então, percebam, aqui não é para os fracos, não é para quem desiste fácil das coisas. E se você é um policial civil, está vendo essa aula aqui, se você é um concurseiro que está vendo essa aula aqui, você é um dos nossos. Não desiste nunca. Então, continua. Nos próximos blocos a gente vai ver, inclusive, o detalhamento desses critérios objetivos. E por último, como critério objetivo para a promoção, nós temos não ter punição disciplinar. Punição disciplinar, você está vendo aí na tela, eu estou só indicando os tópicos, tá? A gente vai especificar depois. Mas essa punição disciplinar é nos 12 meses anteriores à abertura do processo de promoção, correto? Isso está previsto lá no artigo 5º, mais para frente, né? A gente vai detalhar aqui no nosso curso, mas é nos 12 meses anteriores à abertura do processo de promoção ou nos 24 meses anteriores à abertura do processo de promoção. E ali você tem especificação do tipo de punição. Você tem as punições mais graves, as punições disciplinares mais leves, e isso estará de maneira compatibilizada com esse período que você vai precisar ter aí de não ter punição, né? Óbvio, a gente não vai poder promover quem foi punido, quem teve deslizes durante a sua atuação de maneira, inclusive, comprovada, tá, gente? Quando a gente fala de punição, não é respondendo a um procedimento apenas, é aquilo que em tese já transitou em julgado na esfera administrativa e é apenas isso que pode tirar você do processo de promoção, correto? Então é uma coisa muito séria que tem que acontecer para que você não seja promovido por conta desse critério. Pois bem, e para finalizar, a gente vem trazendo o outro ponto fundamental do nosso motor de evolução, que é a não limitação de vagas. Cumpridos os critérios objetivos, agora fica fácil. Você precisa ter abertura de vagas? Como é que funcionava antes a abertura de vagas? Alguém tinha que se aposentar, ou infelizmente algum colega falecia, e aí abria-se a vaga para a promoção. E tem também aquela vaga decorrente de exoneração, que nós tínhamos também, nós temos ainda, né, um número alto de exonerações na Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas essas exonerações elas ocorrem quando as pessoas ainda estão ingressando na instituição, ou seja, estão na terceira classe. Então isso, além de prejudicar a sociedade, né, porque as pessoas entram na Polícia Civil, tem o investimento, o recurso para a formação, elas logo saem da instituição por conta dos baixos salários, por conta das condições de trabalho, antes por conta do plano de carreira, agora não mais, mas a gente, além de ter esses prejuízos, nós não tínhamos abertura de vaga para ninguém, porque quem sai está na terceira classe, né? Dificilmente alguém que estava na segunda, na primeira ou muito menos na classe especial, sai da instituição para assumir um cargo em outro local. Portanto, basicamente, as vagas eram abertas por conta de falecimento ou até mesmo pelas aposentadorias, tá bom? Então, tinha que acontecer esses eventos para poder abrir uma vaga, para poder você ser promovido e, lembrando, no caso da classe especial, você só seria promovido se fosse indicado por alguém. Pois bem, acabou isso. Acabou. Não tem mais limite de vagas para as promoções na Polícia Civil. De onde é que a gente tirou isso? Do plano de carreira, lá da PCDF e da Polícia Federal. Quando eu bati o olho nesses decretos, quando eu estudei isso há mais de 8 anos atrás, quando eu cheguei aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo, eu digo, olha que coisa interessante, você preencheu o critério objetivo, vai. Preencheu, vai. É promovido. Nada mais justo. Nada mais meritocrático do que isso. Então, esse é o modelo do plano de carreira agora da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Correto? Então tá aí. E lembrando, lá no artigo 3º existe o parágrafo único do artigo 3º que diz, olha, as promoções serão efetivadas. Veja, não tem mais indicação. Serão já efetivadas por ato do governador.
admitida a delegação dessa competência ao delegado-geral de polícia. É só aquele ato formal ali de sacramentar, de assinar, mandar publicar no Diário Oficial e tudo mais. Não existe qualquer discricionariedade do chefe do Poder Executivo, governador ou do delegado-geral de polícia para as promoções, uma vez tendo o policial cumprido os critérios objetivos para as promoções. Ok? Então, motor de evolução aí, detalhado, bonitinho para vocês. Vamos agora em frente. Gente, então olha, tela cheia para vocês aí. Fica registrado o motor de evolução funcional dos policiais civis em seu novo plano de carreira aqui na PCSP. Critérios objetivos, não limitação de vagas. Governador, delegado-geral tem apenas que entregar essa promoção para o policial, não tem discricionariedade. Ato vinculado, uma vez preenchidos os critérios, você será promovido. Uma grande revolução na nossa Polícia Civil. E vamos ao próximo bloco.